Muito boa tarde. Privilégio grande de poder estar aqui com vocês num evento tão oportuno, tão bem pensado, tão bem planejado. Recebi com bastante alegria, né, o contato da excelentíssima desembargadora Margarete Rodrigues Costa, fazendo esse convite, fazendo esse contato, um amigo comum, né, Marcelo, que conduz lá a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, também do Tribunal do Trabalho. E curioso que a semana próxima está programado um curso de 12 horas para falar de ética e falar das questões que são bem presentes no mundo de vocês, de forma bem específica, né? E é sempre um desafio muito grande nós falarmos de ética e corremos o risco de sermos repetitivos, de falarmos aquilo que todos já sabem, de percorrermos um caminho que é um caminho óbvio, que não só já foi percorrido por vocês, mas vocês têm totais condições também de expor, de apresentar. Então, eu fiz uma escolha, e essa escolha de apresentar o tema Ética e Alteridade, Magistrados nas redes sociais da internet, ele traz algumas questões que eu julgo como alguns desafios que já são bem presentes dentro das suas atividades. Mas nós poderíamos recuar e falar que a questão ética está posta para a sociedade brasileira de uma maneira muito contundente. Uma das hipóteses que a gente pode aqui tentar também verificar é o quanto a tecnologia da informação toca, né, desafia, provoca algumas respostas que dizem respeito a critérios. Nós estamos em contato com uma diversidade muito grande de ideias, de pessoas, de escolhas, e isso de uma forma não necessariamente numa rede social como nós estamos aqui, numa interatividade social como nós acabamos de ter algumas lá no almoço, que eu achei tão legal, vocês se confraternizando, vocês se conhecendo, enfim, tendo afinidade. Isso faz tanta falta. Aparentemente parece uma coisa assim tão normal, né? tão nada assim, no sentido de mobiliza, mas no entanto isso é tão raro. Laços sociais que ocorrem dentro de um espaço comum entre pessoas que conseguem falar uma mesma língua e conseguem ser entendida na língua que fala. Isso é muito raro. E o tal do universo da internet parece que é esse não lugar que fala de uma realidade que é totalmente diferente da que a gente chama de redes sociais presenciais. E eu não quero desqualificar a internet como lugar de estranhos, como lugar onde não há interatividade, onde não há amizades reais, né? Reais, claro que há. Então, não há uma desqualificação. Apenas chamar a atenção para um fenômeno, o quanto que, no sentido de critérios e valores, a internet, as redes sociais, aparecem para a gente como um desafio muito grande. E aí, eu não quero percorrer o caminho, como falei aqui, que é o caminho que eu julgo que é de domínio de vocês. Não vou fazer uma definição teórica ou uma definição que recorre aos gregos e depois dialoga com Kant para falar o que é ética, para depois a gente falar de realismo, idealismo, Ocidente, Oriente, enfim, um percurso que muitos de nós fizemos no banco escolar, na universidade, alguns até ensinam. Eu quero afirmar que ética
é uma dessas palavras que, pelo uso frequente, constante, trata-se de uma palavra que está tão tensionada e tão esticada que corre o perigo de, para muita gente, não dizer nada. Palavras que frequentemente nós usamos sem critérios conceituais, corremos o perigo de utilizar essa mesma palavra para fins distintos, contextos distintos e falando coisas distintas. Resumindo, ética é uma dessas palavras que geralmente as pessoas dizem assim: eu sei o que é, mas não me peça para explicar. Eu sei o que é amor, mas não me peça uma definição. Eu sei o que é democracia, mas eu prefiro não me arriscar numa definição. Eu sei, portanto, algumas palavras são tão gastas que elas podem perder a força expressiva. Em alguns casos, elas podem ser empregadas e o emprego é o oposto do que ela significa. Primeiro, ética é uma palavra que gera um comportamento que pode ser um comportamento. Vamos descambar para um moralismo tosco. Vamos descambar para uma listinha, colunas, o certo e o errado, e assim por diante. E já causa em si um mal-estar. Mas tem uma outra possibilidade no que diz respeito à ética. A palavra ou o conceito ético pode perder, e talvez esteja perdendo, a sua força expressiva, porque vira um instrumento que justifica o injustificável, que explica o inexplicável. E em nome da ética se faz, se fala, se realiza uma série de coisas contraditórias. É uma palavra que, portanto, se nós formos conceituar etnologia, história, filosofia, nós teremos, portanto, uma tradição do estudo da ética. Mas eu quero falar do uso da palavra. A mim interessa mais. Uma definição não formal. A cineasta Tezuka Yamazaki fez um documentário, se eu não me engano, em 2014, para retratar a vida de Tomi, uma japonesa que fez um movimento que muitos japoneses fizeram no pós-guerra. Migraram para São Paulo. Ela é autora de um dos monumentos mais importantes do que se refere à presença japonesa em São Paulo. Muito expressivo a obra de arte dela. Mas, depois de um tempo, ela não ficou mais tentando, dar forma ao aço. Ela se lançou à sua grande paixão, que era a pintura. Tomi, uma artista de múltiplas linguagens. O documentário é simplesmente lindo e está disponível na internet. A família à mesa num domingo, porque a partir de sexta-feira ela começa a ligar para os filhos e netos, convidando para o almoço de domingo. E não é apenas o que comer. É quando chega, vão à cozinha, transformam aquelas coisas em comida típica japonesa, falam a língua, celebram a vida, e ela já tinha mais, se eu não me engano, 94, 96 anos, quando foi gravado, e ela fazia aquilo com alegria e comia uma quantidade, para a idade dela parecia ser um absurdo.
A maestria dessa grande cineasta parecia que ela estava invadindo o ateliê da Tomi, mexendo nas cores e dando tonalidades do que é viver. Poético, bonito. Mas por que eu a chamo para definir ética? Tem um momento desse documentário, vários são entrevistados, em que Tezuka pergunta a Tomi sobre família. Ela é uma dessas mulheres guerreiras que criou os 2 filhos sozinha. Período de pós-guerra, uma mulher literalmente guerreira, sobrevivente, faz arte, brinca com as cores, brinca com as formas, dá sentido a uma vida que aparentemente estava destinada a um outro fim. Nesse momento, ao perguntar como foi a Tomi mãe, entra em cena uma mulher de 96 anos falando de uma jovem japonesa que chega a São Paulo para sobreviver. E ela diz assim: deixa livre, né? Deixa solto, né? E aí quando eu ouvi, eu falei, poxa, é a tal da cultura que não é a nossa, né? É a tal da cultura deixa solto, deixa livre, assim é melhor, né? E aí, logo depois vem o depoimento do filho que coloca tudo nos seus devidos lugares. Quando o filho, ela teve 2, se não me engano, Ricardo e Rui, quando o Rui diz o seguinte: minha mãe nunca falou de arquitetura para a gente, e nós 2 seguimos os seus passos. Os 2 são grandes arquitetos de projeção internacional, enfim, continuam lá seguindo os passos que a mãe trilhou. Mas o melhor, o que mais me emocionou, estava por vir. Quando ele disse assim: eu ouvi, eu não sei localizar, é na minha memória remota. Quando minha mãe falava a uma amiga como ela nos criou, ela disse assim: deixa o filho livre. Ele te olha e te vê pelas costas. Ele segue os teus passos. Uma primeira definição livre. Eu não passaria num concurso público se desse essa resposta. Ética é seguir alguém que nós estamos olhando e ela sequer sabe que nós a temos por referência. Ética é olhar pelas costas e nos inspirarmos para seguirmos. Às vezes, somos seguidores confessos, declarados. Outras vezes, anônimos. Ética tem a ver com inspiração de vida. A alteridade que Tomi estabelece é a alteridade materna. E aí, no texto que eu produzi para essa conversa, em dado momento, eu digo sobre alteridade. A consciência ética nos coloca necessariamente numa situação de alteridade. Ética é encontro e encontro humano. Se formos usar a poesia de Vinícius, é a arte do encontro. Se formos usar Roberto Carlos, é preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode encontrar, pode ter espinhos, mas é preciso, porque ética, é preciso olhar, discernir, fazer escolhas. A partir de quê? A partir de critérios. Se eu tenho critérios, se eu tenho princípios, se eu tenho inspiração, se eu tenho de alguma forma passos a seguir, eu estou no campo da ética. Ética é seguir a uns e ser seguido por outros. Ética é conviver e escolher. Ética é comparar e preferir. Ética é olhar as costas
para poder olhar na cara. Ética é falar por trás o que não teremos vergonha de falar na frente. Ética é ver passar aquela que passa em exposição sem ver o vigia que cata a poesia que ela, enquanto vai, entorna no chão. Tem gente que não anda, tem gente que espalha poesia com a vida que vive. Estou usando aqui de forma não autorizada Chico Buarque, fazendo uma adaptação a uma das poesias do Chico Buarque, quando ele diz que aquela que olha as vitrines não sabe que está sendo olhada por trás. Tem alguém espiando, tem um vigia, e esse vigia estabelece com a olhada a tal da alteridade. A alteridade pode ser a materna, a alteridade pode ser entre os amantes, a alteridade pode ser entre colegas. A alteridade, portanto, é o estabelecer contatos em que ora eu me inspiro, ora eu me revolto, eu me chateio, mas tem uma coisa fundamental: eu sei quem eu sou, seja na semelhança, seja na diferença. A linguística diz isso para a gente, não é? Eu defino a minha identidade, não apenas na afirmação, mas também na negação de outras identidades. A criança descobre de forma muito clara essa identidade, não propriamente na autoridade maternal, paternal, entre irmãos, mas no convívio com os iguais. A alteridade, portanto, é algo que desafia a todos nós, e todos nós estamos implicados. É claro que nós chegaremos ao ponto de falar da tal da autoridade, que é a autoridade profissional. É definirmos ética profissional. Mas antes, eu queria fazer essa pequena digressão. As exposições nas redes sociais, da internet, elevam exponencialmente essas alteridades entre avaliadores e avaliados, observadores e observados, admiradores e admirados, ofendidos e ofensores. Na internet ou nas redes sociais da internet, há também quem espie, quem nos olhe e nos veja pelas costas, não necessariamente para tramar o mal, mas nos observa. E nem sempre eu sei quem me observa, quem me espia. Às vezes curte, às vezes transmite aquilo para outros, mas muitas vezes simplesmente espia, e eu não sei quem espia. E eu não sei se o que eu espalho na vida ou na rede de computadores, o que eu espalho é o quê? Hoje eu consegui assistir a segunda palestra, não é? E algumas dessas questões foram contundentemente apresentadas para a gente, não é? De que, olha só que coisa, um escritor de um livro, ele tem autoria, é claro que aquilo tem autoria, ele tem direitos autorais, eu não vou entrar na área de direito, vocês vão me dar um banho, mas a questão é, ele, depois que lança, que publica, não tem controle total daquele conteúdo, porque a relação da alteridade literária, leitor também é construtor de sentidos. Mesmo a autoria tão clara, com nome, com capa, não é? Com direitos, de forma tão contundente, autor não tem plenitude de controle daquele conteúdo. E se fazemos isto num livro, numa aula, se tem autoria,
imagine o que é a rede mundial de computadores. E alguns até se arvoram se apresentarem como construtores de conteúdo. Beleza? Aí eu venho para um terceiro tópico, a título ainda de... Voltei. Código de Ética da Magistratura Nacional. Foi editado, aprovado, o Código de Ética da Magistratura Nacional no dia 6 de agosto de 2008. 2008. Sob o ponto de vista da dinâmica social, na condição de sociólogo, eu diria o seguinte: você falar de uma dinâmica social e falar de uma década, você vai ter que admitir mudanças profundas, constantes. Muito rápido. Quando a gente vem para a área da comunicação, pensarmos nas revoluções industriais, essas revoluções industriais que tocam na produção, que tocam no trabalho, tocam na velocidade da vida. A vida cria uma dinâmica que é uma dinâmica mesmo que refere-se a tempo. O que acontece então? É que as chamadas revoluções do trabalho, revoluções industriais, que tem a ver com energia, tem a ver com movimento, tem a ver com pêndulo urbano, tem a ver com construções em torno da indústria, tem a ver, portanto, com dinâmica de vida, com distância, êxodo, gente que sai da pequena cidade, vai para a grande cidade e, portanto, tem movimento, ideia de movimento, relacionado a trabalho, deslocamento em que a grande motivação é a motivação do trabalho. O camponês que se transforma em operário, tudo isso que a gente sabe bem. Esse tipo de velocidade que a vida dinâmica, moderna, aí vem, né? Modernidade. Mexe com a economia, mexe com produção, mexe com o trabalho, mas mexe também com as questões mais rudimentares, que são os laços familiares. Segundo Giddens, mexe com a questão da sexualidade, mexe com a concepção do que é infantil, o que é jovem, o que é adulto. Tudo isso muito claro, a partir de vidas que são alteradas numa velocidade enorme. Se nós pegarmos essas revoluções da chamada indústria, do mundo do trabalho, e compararmos com o que está acontecendo agora, do que nós somos contemporâneos, e nós vamos chamar de terceira, quarta, quinta revolução, vamos chamar de revolução na tecnologia da informação, que a gente está tentando se adaptar. E mais, se antes teve uma velocidade que tem a ver com energia, com capacidade, com organização e método, com produção, o que nós temos hoje é um mundo em transformação, mas muito rápido, a ponto de nós ficarmos inseguros de mobilizarmos esses termos, porque esses termos nos fogem. Tem uma coisa que está em curso nas nossas vidas, é que de uma geração para outra geração existem mudanças fundamentais, e não apenas materiais. Nós não estamos falando de que o mundo está sendo desconstruído e construído a cada década, mas há uma transformação muito radical, muito veloz, que a gente não vai conseguir quantificar. Mas, por favor, me acompanhe. Por favor, me acompanhe. Geralmente, a gente aguça, a gente percebe a mobilidade dos corpos, a transformação da cidade. Tudo que é sólido desmancha no ar, um termo de Marx, que depois foi trabalhado por Marshall, em que ele mostra as destruições criativas em toda a Europa para a construção de um mundo novo, moderno. Moderno.
tudo é constantemente alterado e mudado. Ok, mas vem cá, gente, qual é o nosso tema, qual é a nossa conversa, qual é o nosso papo? O nosso tema, a nossa conversa, o nosso papo é se o mundo físico, a materialidade, a gente consegue constatar uma transformação muito grande. Eu lhes pergunto, e quanto aos valores? E quanto ao mundo das ideias? É um mundo em transformação radical. É um mundo em que constantemente nós temos que checar com as novas gerações se estamos falando a mesma coisa. E isso é uma transformação que está em curso, de uma revolução que tem muito a ver, não com a questão lá que foi das revoluções industriais, mas a tal da tecnologia da informação. Nós estamos perguntando o que faremos para nos adaptarmos ou para participarmos disso. Podemos, então, falar que o código de ética, que tem uma década e que, de certa forma, é datado e trouxe a vocês algo que pudesse referenciar, eu fui verificar com essas lentes o código de ética de vocês, que vocês têm afinidade, eu não tenho afinidade nenhuma. Eu fui ler dessa forma, não como um membro do grupo. E eu levantei, de certa forma, uma hipótese, eu fui verificar se ela se confirmava ou não. A questão é, o que o Código de Ética do Conselho Nacional de Justiça, o Código de Ética da Magistratura Nacional, o que diz a respeito das redes sociais na internet? Aí eu encontrei o capítulo 4, um conceito de transparência. E nesse conceito de transparência, cumpre ao magistrado, artigo 12, na sua relação com os meios de comunicação social, comportar-se de forma prudente e equitativa. Bem, cabe, portanto, um comportamento esperado de prudência. Olha, se só tivesse esse artigo, está vago. A gente está precisando de alguma coisa a mais. Aí, depois do capítulo 4, eu adentrei no capítulo 5 e encontrei 2 artigos curtos, mas que vão além. Esse capítulo fala integridade pessoal e profissional. Integridade. Bem, a integridade de conduta do magistrado, gente, olha só, fora do âmbito do estrito da atividade jurisdicional, contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura. Não a ética, que é a ética que se desempenha na atividade do trabalho. A ética do universo e do mundo pessoal. Nós estamos aqui na admissão de que o comportamento da vida privada implica e importa para a atividade profissional. Mas olha, vai mais longe, porque tem logo depois o artigo 16, dizendo assim: o magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. O que está dizendo, portanto, o tal do código que orienta comportamento ético, ou pelo menos tenta referenciar,
é que uma coisa que hoje está presente na tecnologia da informação, no mundo global, tensiona-se, questiona-se o que é vida privada, o que é vida no espaço público. O que é o espaço público, o que é o espaço privado. Está dizendo aqui que o que faz o magistrado no seu espaço privado importa para o desempenho da função. Ok, vamos problematizar e vamos dizer o seguinte: existe vida que é vida privada que, de certa forma, ou é exposta pela própria pessoa, ou como vimos hoje aqui no exemplo, outras pessoas expõem. Então eu fui a um aniversário no sábado, vesti uma determinada roupa, não registrei nada, fui convidado na outra semana para uma cerimônia, sei lá, para um casamento, enfim, para uma reunião entre os amigos. E o fato de ter sido registrado vestindo há uma semana uma roupa já me coloca numa situação se devo repetir a roupa. A questão é que o grupo é completamente diferente. A questão é que presencialmente aquelas pessoas sequer se conhecem. Mas a minha exposição é uma exposição de que eu estou exposto, eu estou exposta. E eu estou dando um exemplo banal, estou dando um exemplo bobo. A gente pode chegar e devemos pensar em coisas que são muito maiores, com implicações muito mais sérias. A grande questão é que a nossa vida privada é constantemente exposta, seja de forma voluntária ou não voluntária, mas existe essa possibilidade, e essa possibilidade é uma possibilidade técnica que não é remota. Eu trouxe um exemplo para vocês, para causar um certo estranhamento, porque me parece muito deslocado trazer para cá, nesse assunto, e tentar relacionar Graciliano Ramos com fake news. Mas veja, sabemos que Graciliano Ramos foi um jornalista, boa parte da sua vida ganhou, né, o dinheiro, se sustentou fazendo jornalismo, antes de ser o grande, né, romancista. E ele escreveu, num dos seus livros, uma situação bastante curiosa. A situação é que chega a uma determinada vila cearense um pai carregando a filha, uma menina, acho que diz lá no livro algo em torno de 6 anos de idade, 4 anos de idade. O nordestino fugindo da morte, fugindo da seca, o sertanejo fugindo da morte, chega sozinho a uma vila, carregando no braço uma menina, e ambos, fugindo da morte, bem feridos, com os corpos bem feridos. Eles se colocam dentro de um casebre de palha e as pessoas, os vizinhos, começam a ouvir gritos terríveis de dor. Eles não suportaram e, portanto, entraram naquele casebre de palha com muita facilidade e se depararam com a cena inusitada. O pai tinha a menina nua, forçando a abertura de suas pernas, e a menina sangrando. Os vizinhos observam a cena e, revoltados, puxam aquele sertanejo para fora. Ele é espancado, tem lá um processo de lixamento, ele é levado, ele é forçado a declarar que, de fato, era uma relação, era um estupro, era um incesto, enfim, e ele é preso. O que diz Graciliano Ramos é que, posteriormente, aquela menina foi submetida
a um exame médico. E nas palavras do Graciliano Ramos, ele diz assim: a menininha estava intacta. A menina tinha feridas, como o pai também tinha feridas. E foram então perguntar ao sertanejo o que estava acontecendo, e ele disse, palavras do grande escritor: eu estava tratando da bichinha com medicina bruta do sertão. E essa medicina bruta do sertão são raízes, são folhas. Eu não estava, ele não disse certamente isso, eu não estava violentando a minha filha, eu estava cuidando da minha filha. Curioso que o jornalista Graciliano Ramos está escrevendo essa história num capítulo de um livro chamado Angústia, para retratar e para falar de um ator social importantíssimo. O assunto e o tema deste capítulo do livro Angústia, que é um livro denso, diga-se de passagem, é a famigerada opinião pública. E ele está dizendo o seguinte: ocorrido a violência contra aquele pai cuidadoso, ele tendo sido preso, ele tendo sido penalizado, naquela vila, o comentário certamente quebra com aquele cotidiano daquela pequena vila cearense. Era aquele bruto, era aquele senhor, era aquele homem que violentava a própria filha. Para aguçar uma outra característica, no outro dia, o principal jornal daquela vila trazia em letras garrafais notícias, versões e mais versões sobre o mesmo caso. Aquilo já tinha crescido e crescido muito. O que antes era simplesmente uma versão se transformou, estou usando o estranhamento do lá e do aqui, virou tão somente uma verdade, porque parecia ser uma verdade. Todos atuaram de tal forma a olhar aquele ser e, a partir da repercussão da opinião pública, publicando ou mesmo repercutindo no café, que ele de fato tinha culpa. Gente, de cabeça assim é complicado, mas veja, Graciliano Ramos escreveu Angústia, sei lá, antes de 30, morreu, se eu não me engano, em 1956, a conferir. Esse cara retrata, num romance realista, falando de uma situação de seca, o que a gente pode entender hoje como funciona fake news, ou pós-verdade, de uma forma muito contundente, em que a opinião pública tem um poder, se não é decisivo, mas tem um poder muito forte nessa nossa sociedade de revolução da informação. E tem um agravante. Quando chega a internet, quando vem com força a internet, nós vibrávamos, porque parece que estamos democratizando a informação e problematizando o domínio de alguns grupos que têm o monopólio da fala. Os especialistas diziam isso. Muniz Sodré escreveu um livro sobre o monopólio da fala, dizendo que alguns grupos de comunicação tinham o monopólio da fala. Então vem a internet e diz assim, esse monopólio está problematizado. Mas eis que nós estamos em 2019 e estamos diante de uma sociedade absolutamente tonta, sem saber o que faz, com tanta notícia, com tanta versão e com tanta força, que parece ser, pelo modo que se conta, uma verdade incontestável. Vamos brincar? Vamos brincar de caso? E vamos tentar nomear os personagens, os atores dessa história. Tem um pai.
mas não fala Graciliano Ramos na mãe. Esse cara deve ter perdido boa parte da família na seca. E esse cara carrega uma filha protegendo. Eu vou dramatizar, claro, né? Tem que dramatizar aqui a parada. Tem uma coisa da literatura que é maravilhosa. A literatura me permite construir também essa história. Isso é alteridade. Isso é ética. Ele não me dá pronto. Ele não fala da mulher. Né? Outra coisa. Esse pai, ele está na história, de certa forma, como, em dado momento, o grande vilão, em outro momento, a grande vítima. Além do pai, tem uma menina. Pense na menina que não tem mãe, que está doente, que está com o corpo todo ferido e que a única coisa que ela tinha, que a protegia, que a guardava, que a acompanhava, era o pai. O pai foi retirado dela à força. Ela agora não tem nada. Ela não tem nada. Tem um pai preso, inocente. Tem uma menina vulnerável, miserável, doente. Tem os protetores. Naquela sociedade tinha protetores. Protetores que arrombaram um casebre, que tiraram o pai em cima da filha e que protegeram a menina. Em nome de uma verdade. Eles, portanto, estabeleceram a proteção que eles julgavam e nem esperaram a polícia, nem esperaram a justiça, não esperaram nada nem ninguém. Sabe por quê? Porque tem gente que acha que pode fazer justiça a partir da sua própria percepção de justiça. E vem o outro, né? Temos atores, temos um outro ator que está bem presente no texto, e aí é provocativo para vocês, que é o juiz. O juiz está presente. O juiz participa da trama. Além do juiz, falei do jornalista, que cria, que ouve, que reconta, que reconstrói. A opinião pública do café. Os caras que conversam sobre o ocorrido e que geralmente tem alguém que disse que viu e conta um fato que ninguém sabe. E vem alguém que reconta o que ouviu. E como ninguém tem mente, né, tão fiel assim, reconta ao seu modo. Essa história cresce. Estamos diante de um livro que retrata um Brasil, um mundo que ainda não conhecia a internet, mas tão somente a gente está diante desse quadro. Gente, eu falei que eu ia propor a vocês uma provocação e uma brincadeira. A provocação e a brincadeira é, eu estou falando o tempo todo de alteridade, não é? E agora eu vou falar de identidade. Um negócio de se colocar no lugar de, no lugar do outro, no lugar da outra. Nessa alteridade e nessa história, a sua identidade pessoal te leva a pensar no papel de quem? Você assume que tipo de... Quando a gente se identifica com alguém, se coloca no lugar de alguém, tem uma palavrinha para isso, não tem? Empatia, se colocar no lugar de. Eu estou no lugar de quem nessa história? Eu sou quem nessa trama? Mas eu quero propor a vocês, porque me parece que é um pouco óbvio, né? Com quem vocês vão ter uma identidade, ou pelo menos uma curiosidade de saber de como que se deu esse comportamento. Mas eu gostaria de propor uma coisa até para encaminhar o final dessa minha reflexão. Eu gostaria que vocês se colocassem no lugar da pessoa que foi difamada, a pessoa que foi violentada, injustiçada, a pessoa que de certa forma foi marcada para a vida toda, para sempre. É o escritor que diz, é uma marca que não se cicatriza. Por quê? Pensar no magistrado, pensar na ética profissional, no tempo da internet, em que vida pública, vida privada, essas coisas estão todas elas muito relacionadas,
E aí, vou usar a tua palavra, né? O espanto, ou um pouco a neurose que pode crescer em nós, é que o que acontece com um pode acontecer com o outro. Existe uma coisa hoje que os especialistas estão falando, que é o saber do uso. O uso, nós ainda estamos tentando aprender a usar. Mas geralmente quando a gente fala no saber do uso, a gente está pensando na questão técnica, no domínio técnico da tecnologia da informação. E os nossos filhos ficam brincando com a gente porque eles têm uma rapidez que a gente não consegue acompanhar. E a gente se constrange quando vai numa agência bancária. A gente vê que algumas pessoas têm profundas dificuldades, e essas pessoas são letradas, são inteligentes, enfim, realizam trabalhos bonitos, mas elas têm dificuldade no uso da coisa. Não tem nenhuma incapacidade intelectual. É o uso da coisa. Quantas e quantas vezes a gente pede ajuda, e essa ajuda chega, e quem vai nos ajudar em casa ou no escritório, um pouco que de forma educada diz que o problema que deu na máquina, na verdade não é na máquina, está entre o monitor e a cadeira, é você. Ele já tem até essa frase pronta, né? É a gente que não sabe usar. E se a gente não sabe usar o aparato técnico, portanto mídia, não é o mais importante, não é o mais sério. Nós estamos falando que a gente não sabe usar o critério. Falta-nos ainda, nesse mundo que é diferente, que é estranho, critério, discernimento. Portanto, nós estamos expostos não apenas para um gueto, para um segmento, e nós não estamos apenas à procura de como nós podemos melhorar o mundo a partir de regulações, ou de controle, ou de poder coercitivo, ou de marcos, enfim, de uma série de situações e de medidas que a sociedade sim precisa tomar. Mas o que me foi pedido é a gente refletir um pouco, não necessariamente na ética profissional, mas na ética pessoal. E, portanto, nesse mundo que é um mundo de profundo desgaste e de profundo desafio, a gente está diante de uma situação que é a situação trazida pelo linchamento em tempo de fake news. Gente, ontem um dos assuntos mais debatidos e falados no Twitter foi o que estava acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E isso é de forma muito constante, muito regular. E sabe de uma coisa? Digamos que você entre lá para participar e debater. Humberto Eco diz que a internet deu voz aos idiotas. Você vai ficar da altura dos idiotas. A gente entra, às vezes, com o tal do lugar de fala, mas é um lugar em que me parece que está para mais do que vulgarizado. Esse lugar de fala é um lugar de fala que as pessoas absolutamente... Aí alguém acusa essa frase do Humberto Eco de ser bastante elitista. Elitista no sentido de falar de hierarquia de conhecimento, de lugar. Né? São duas coisas, né? Esse cara que tem falado bastante na internet, no YouTube, com bastante vídeos, que é o Leandro Carnal, ele faz uma distinção também dessa fala do Humberto Eco, dizendo que sim, essa frase pode nos remeter a um tipo que alguém que entra numa sala para falar e diz assim, todo mundo cala, porque vai falar o especialista. E nós não estamos num lugar em que o especialista tem a primazia. Estamos no lugar em que o especialista se coloca junto com outras pessoas que têm opinião. Outra coisa que dissemina a internet, aí vem a fala do Humberto Eco. Informação não é o mesmo que conhecimento. Portanto, nós estamos num lugar que é um lugar estranho, bastante estranho, porque ter os códigos desafia e desafia bastante, e seja a área que for, é possível, seja o lugar em que você estiver e que você se apresenta, em que você dá o seu nome, a pessoa nem deixou pronunciar o seu último sobrenome e ela já está te pesquisando no celular.
e fuçando quem é você, e fazendo um juízo que nem sempre corresponde a quem é você, porque você é muito mais do que um personagem digital. Ou uma foto que foi muito bem tirada, mas ela foi também tirada do seu contexto e não te faz justiça, te ridiculariza. Uma fala que teve início, meio e fim, mas ela foi devidamente recortada. Alguém até querendo fazer algum tipo de homenagem te cita, e te cita de uma forma que você, de fato, não se reconhece. Não, eu disse, mas não é isso que eu disse. Portanto, esse meio, esse uso, esse lugar, que é um lugar bastante desafiador, me parece que o Código de Ética da Magistratura toca na comunicação social, mas em uma década o próprio conceito de comunicação social, caramba, sofreu uma alteração bastante grande, bastante radical. Foi agora, no início da semana, eu levei meu filho de 9 anos para uma, a gente diz lá, não sei se é aqui, né? Eu sou baiano, vivo no Rio de Janeiro, fui no êxodo, né, rural desde cedo, mas nasci aqui em Aratuípe, perto de Nazaré. E mantenho os laços ainda bem estreitos. E lá no Rio a gente chama uma coisa que chamo de peneira. Meninos que jogam futebol e que vão fazer um teste para ver se eles podem ser aproveitados. Eu tenho um filho que, desde 5 anos, eu vou ser jogador. Ponto. Vou ser jogador. E eu estou torcendo que ele consiga me sustentar de forma devida, né, honrada, né, e eu levo. E o moleque é bom, E ele foi fazer um teste, e aí ele fica na categoria sub-11, quer dizer que ele tem 9, ele faz aniversário em outubro, então ele seria sub-9, mas como ele faz 10 ainda esse ano, então ele está jogando com meninos mais fortes, maiores, e que estão lá 2, 3 anos. Eu fiquei com o medo da exposição, o medo de colocar um menino tão novo diante de uma pressão, de uma quadra cheia de gente. Aí no carro, eu dei uma orientação a ele, falei, filho, Pedro, olha só vou te pedir uma coisa, atrás, se você for o último, não tenta cruzar para o meio, não tenta passar pelo cara, volta para o goleiro, chuta para fora, ou isola pelo alto, não tenta. Cara, ele jogou bonito, ele jogou bem, ele foi, ele... Mas teve uma hora, teve uma coisa que é uma câmera, como essa aqui. Aí ele viu que estavam filmando. Aí, mudou. Matou no peito sozinho, jogou para o lado, viu 3 na frente dele. Você sabe o que ele fez, né? Fim do jogo, 1-1. O Pedro quis passar pelos 3, porque tinha uma câmera, e ele achava que aquela câmera era a redenção dele. Na verdade, a câmera provou o que eu queria ou eu não queria que ele fizesse, apostasse naquilo. No carro ele me consolou. Ele disse, pai, se tem que errar, erra bonito. Erra com força. Ele estava dizendo o seguinte, coragem, cara, eu tentei. E ele foi para a escolinha. Sabe o que fez o técnico no final? Cara, teu filho é valente. Direto, vou federar ele, segunda-feira vou escrever, vou registrar, ele joga, ele tem personalidade, ele tem vontade, mas o que mudou a figura foi a câmera, o desempenho dele mudou por causa da câmera. Se você acha que eu estou feliz, eu fiquei assustado. E o que você falou, foi filho, né, ou filha? Mãe, pai, eu quero começar um canal de YouTube, e tem que ver ele falando, cara, articulado, e fala com aquele linguajar, e ele é um ser que eu não conheço. E eu disse com ele o seguinte, cara, internet, YouTube, seja lá o que for, rede social, na minha conta. A minha conta. Então eu monitoro, mas na sala, com tudo isso, várias situações vão colocando a gente o seguinte, como é que eu protejo o meu filho? Mas aí tem uma outra questão. Como é que eu me protejo também
nesse mundo tão complicado, que é um mundo que eu não conheço, que eu não estou adaptado. Um desafio hoje, no Brasil, que está diante, vou falar o que eu penso simplesmente agora, uma opinião. Nós estamos diante de uma crise ética, antes de ser crise política, crise econômica. Temos uma crise ética em que, se eu não me engano, em 2006, eu escrevi um artigo que eu temia muito o estágio em que o Brasil poderia chegar de descrença tal nas instituições e a descrença resvalasse e chegasse a um lugar que eu julgava que não deveria, não poderia chegar, que seria extremamente perigoso. E nós sabemos que em 2019, o chamado judiciário está no lugar de visibilidade nas redes sociais, de uma forma que, ao mesmo tempo, a gente diz, mas como não fazer? Mas a gente diz, é assim que vai ser feito. E há, portanto, um espanto, porque esse espanto nos coloca na situação em que parece que há descrença nas instituições. Tinha gente ontem escrevendo no Twitter, foi um dos temas do Twitter mais comentados, cadê o cabo e o jipe? Cadê o cabo e o jipe? Lembra? A situação, então, é uma situação que nos desafia, que nos incomoda. Humberto Eco, a autoridade ética da magistratura, o personagem que nós nos identificamos pode ser o personagem que nos leva a pensar na ética profissional, mas dependendo do personagem que a gente estabeleça uma relação dialógica, pode ser um personagem que nos remete a uma situação de ética pessoal. E aí, pelo código de ética está dito lá, a vida pessoal de um magistrado afeta o desempenho de suas funções profissionais. Então, uma das definições de ética que nós poderemos encontrar, eu vou apontar logo depois da citação de Caio Fernando Abreu, a intimidade como espetáculo. Novamente, é alguém que não viveu esse mundo da internet, mas é hoje um personagem bastante citado. As suas frases de seus livros dispersos, é um cara bastante citado nas redes sociais. E ele disse, e para falar a verdade, a esta altura da vida, pouco além do meio da estrada, ele estava com AIDS, estou mais interessado em encontrar velhos em paz do que jovens em fúria. Um cara considerado ícone de uma geração, junto com Cazuza, com outros, um sujeito que fazia uma discussão ética dos valores bem contundentes e descobre uma solidão profunda diante do anúncio da morte. Faz uma leitura de que esse mundo agitado da exposição da intimidade de forma tão contundente era um mundo que o estava cansando bastante. A intimidade como espetáculo, já chegando ao fim, virtudes fortes, virtudes fracas, a intimidade como espetáculo não é certamente o termo do Bob. Mas falar que hoje nós elegemos e nós colocamos em dois quadros algumas virtudes que parecem que são virtudes políticas, enquanto que outras virtudes parecem que não são possíveis no mundo real, elas são bonitas. Elas deveriam orientar a vida dos nossos amigos mais carinhosos e mais mimosos, mas elas não servem para a condução da coletividade, elas não servem para pessoas que no mercado de trabalho se colocam como líderes. E claro que ele está fazendo uma discussão antiga, que é a discussão que a gente pode trazer Maquiavel, diferente de virtudes é a virtude. E a virtude, o critério da virtude é conseguir ser efetivo. O critério da virtude é fazer a coisa como a coisa precisa ser feita. Então, razão de Estado não pode ser orientada pela razão ou pela ética pessoal. Como então a gente fica nessa situação que é uma situação que parece que é crescente, apenas quem está de fora, né? Olhando para vocês, me parece que é uma tensão crescente de possibilidade de
visibilidade, e essa visibilidade sem o nosso controle absoluto, como é que se contorna? Eu reli esse livro do Bob, e foi escrito, acho que década de 80, 90, ele não está repercutindo esse mundo virtual, mas ele está falando, portanto, de uma Europa que está diante de outras situações éticas, e eu acho que temos um elogio à serenidade, não como remetendo a uma ética religiosa, mas uma ética da serenidade que nos traz critérios, e esses critérios são critérios de condução da nossa vida pessoal, até porque, se tem uma coisa que hoje as pessoas precisam fazer nesse mundo virtual, é administrar o seu próprio nome e a sua própria honra. E isso não tem a ver com quem trabalha com direito, isso não tem a ver com quem tem, portanto, esse código de ética como referência, isso tem a ver com qualquer um, a tal da visibilidade. Eu tenho que administrar a minha própria imagem. Vejam vocês, serenidade é a única suprema potência que consiste em deixar o outro ser aquilo que é. Serenidade está sendo definido por uma palavra que é a palavra potência. Serenidade é a oposição a uma palavra que é a arrogância. Logo depois tem outra palavra que é prepotência. A exposição em que eu tenho que dizer quem eu sou e provar o meu valor pela administração de uma imagem que é uma imagem que não é real. Eu crio personagens. E um dos personagens que eu criei sou eu em termos da minha intimidade. Os especialistas do mundo de comunicação estão dizendo o seguinte: o que hoje está contando nesse mundo é a exibição cada vez maior da intimidade. Programas de altíssima audiência não estão perguntando o que você pensa, qual é a sua opinião. A pergunta é o que você sente. O que você sente? Simulacros, espetáculos, que são feitos para a tomada televisiva. É um moleque de 9 anos que muda o desempenho na quadra porque descobre que tem imagem. Tem imagem. Finalizando, gente. O elogio da serenidade, diz o Bob, não é um elogio à fraqueza. Ele faz uma distinção que a serenidade não é a ética dos fracos. A serenidade é a ética de pessoas que estão muito bem resolvidas consigo mesmas e que, portanto, não precisam de uma hiperexposição, essa hiperexposição gerando dificuldades para si mesmo. A serenidade, portanto, é potência. E sabe qual é o exemplo que contestam a tese do Bob? A figura do Gandhi. Quem leu a versão que Norberto Bob escreveu e está contestando, está dizendo o seguinte: bem, você dividiu duas éticas, não é? Ou dois valores, as fracas e as fortes. Como é que você diz que a serenidade é uma ética fraca? A serenidade é uma ética tida como fraca, mas ela é potente. Ela é potente. Ela não é a ética do enfrentamento, ela é a ética da segurança, da tranquilidade e de alguém que, de certa forma, faz um elogio a essa serenidade ou essa capacidade de ser cuidadoso com o bem que nos é mais precioso, que somos nós mesmos. Antes mesmo da função que eu ocupo, quem eu sou é um valor que eu devo cuidar de uma forma... Um amigo meu brincou, cara, nunca vá para a internet depois do vinho. Perfeito, né? Perfeito, né? Bebeu uma tacinha, o nosso texto do Twitter, a nossa postagem, né? Outra coisa, olha só o que é a exposição.
Alguém aqui teve dificuldade em dezembro, Natal, reunir a família? Lembra do ano como foi? Lembra do ano como foi? Lembra do ano como foi? Opa, e alguém obedece? Rapaz. É? Eu abri um grupo a minha família também é bem grande, né? E a gente abriu lá no WhatsApp, e o grupo é só fotografias, né? Mas o pessoal começou a postar fotografia e fazer um comentário breve. Esse comentário breve arrebenta com tudo, né? Mas o fato isso está mexendo nas nossas relações mais próximas, mais pessoais. E isso certamente tem uma conotação. Finalizando. Eu fui participar de uma banca examinadora em São Paulo, uma universidade paulista, e fui compor a banca, que é examinar lá o candidato a doutorado lá em determinada área. E foi pela manhã a banca, terminou a defesa, mas a nossa passagem era para a noite. Ele, no caso que me convidou, que, enfim, fez todo o trâmite lá, ele tinha um compromisso em São Paulo. O compromisso em São Paulo era, à tarde, visitar uma editora. Na verdade, uma das maiores editoras que atuam no país. Ele é editor de um segmento dessa editora. E ele me disse que tinha uma reunião agendada com o editor-chefe. E ele tentaria publicar um determinado livro, ou seja, convencer aquele editor a publicar aquela obra. Para isso, nós estávamos lá, e ele me convidou. Falei, poxa, claro, adoraria conhecer como é que é. E fui lá. E ele me apresentou uns caras lá que trabalham na minha área, e eu sentei enquanto ele foi e entrou na sala do editor-chefe. 10, 15 minutos depois ele voltou. E aí falou com todo mundo, me deram lá os livros de brinde, eu conversei muito. No avião, voltando para o Rio, eu fiz a pergunta que era necessária. Falei, cara, você resolveu? Eu, sim, resolvi. Falei, mas ele já conhecia a obra? Não, nem abriu. Então ele conhecia o autor? Também não. Mas vem cá, que poder de convencimento é esse? Aí ele pegou o laptop e falou assim, sabe quem ele vai publicar? Aí abriu no YouTube e mostrou vídeos de um sujeito que eu nem sei quem é. Só que para cada postagem ele tem milhares de seguidores repercutindo, espalhando, enfim. O cara aprovou a publicação pelo número de seguidores do Facebook, do canal, tal. O drama ainda não acabou. Eu estava na janela e eu fiquei deprimido. Sabe por quê? Coisas de meses antes, bem pouquinho antes, eu mandei uma proposta de publicação, mandei um livro para essa mesma editora. É aquele jeito, a gente manda para umas 4, né, 5, né, vê se cola. Eu mandei. E aí o setor editorial adorou. Mas veio uma carta da editora dizendo, o setor de marketing acha que não é oportuno nesse momento. O mercado do livro está com dificuldades, livrarias fechando, e, portanto, o seu livro não pode ser publicado por uma recomendação do setor de marketing. Cara, eu olhei lá, não sei para onde, lá, olhei para baixo lá no avião, falei assim, caraca, cara, sabe o que é? É o número de seguidores que eu tenho na internet. É o número. O marketing é a viabilidade, é o número, é aquilo que se coloca. E pode ser comprado. Oi? Que pode ser. Mas quer saber? Eu pensei assim comigo, basta
a gente, portanto, cuidar da nossa própria imagem e não se lançar a esse tipo de produção, que é uma produção. Curiosidade, depois eu comprei o livro uma vez publicado. E dá vergonha. Dá vergonha. Não tem nada, absolutamente nada. Né? Mas isso para dizer o seguinte, o elogio do Bob e a recomendação do Bob é serenidade. E serenidade é conduzir-se, se a gente não tem muitas referências, pelo menos, como diz lá, né, também o outro poeta, é se respeitar, né? E se olhar até o dedão do pé e, portanto, continuar sem essa neurose de um exibicionismo absolutamente fora do controle que está posto. Celebridades nas mais diferentes áreas, e a moda recente é na área jurídica. Eu espero muito que a gente tenha aí, nessa militância, a capacidade, para além das disputas políticas, a capacidade de colocar debates no nível um pouquinho melhor do que tem tido. Muito obrigado.